Que a graça, a paz, a comunhão de Deus e o Divino Espírito Santo seja com todos. No Falando de Jesus hoje, o Espírito de Deus me impulsionou a trazer uma palavra. Mas primeiro vamos aos agradecimentos. Ao Pai, Filho e Espírito Santo pela oportunidade de estar aqui falando de Jesus e anunciando o ano aceitável do Senhor. Agradecer a Deus também por você, querido ouvinte, que tem acompanhado os nossos vídeos, que tem dado like, compartilhado. É muito importante que antes de tudo você dê o like no vídeo para que o YouTube entenda que o vídeo está sendo bem assistido e ele venha alcançar o máximo de pessoas possíveis. Assim você estará sendo o mensageiro do reino do Senhor juntamente conosco. Também a todos os meus amigos, toda a minha família, todos os meus filhos, meus netos, um beijo no coração ao canal Examinando as Escrituras com o nosso irmão Luiz Aquino. Hoje foi uma mensagem muito poderosa, forte, caiu tudo. Forte. Foi uma mensagem abençoada, muito maravilhoso, e Deus, ele tem cuidado de nós. Deus, ele tem ouvido a oração do seu servo e as bênçãos do Senhor vêm sobre a nossa vida. Eu agradeço ao Senhor Jesus porque Ele tem cuidado de mim, da minha família. Muitas vezes a gente perde sono pensando nos problemas, sendo que quem está no controle do nosso barquinho é o Senhor Jesus. Eu glorifico o nome dEle, porque é Ele que tem cuidado de mim. Glórias a Deus, glória a Jesus. Também quero mandar um abraço pro Wellington. O Wellington que me pediu oração em favor da Ilana. Ele escreveu aqui: vida sentimental e salvação. Estamos orando, Wellington. Um abraço para você, um abraço para a tua família. Creio que o Senhor que vai trabalhar aí na causa conforme a sua vontade, o seu querer. Também vamos à utilidade pública. Na utilidade pública, não devemos esquecer de tomar aquela água. E você sabia que se você tomar um pouquinho de água em jejum, morna, em jejum, ajuda a queimar aquelas gordurinhas que ficam ali te causando doença, enfermidade, ajuda até mesmo a emagrecer. Muito bom, vamos tomar água com esse calorzão. Hoje tá calor, viu? Onde estava frio, antes de ontem frio, e hoje aquele calor, mas eu preferiria o friozinho para dormir, uma benção. Mas em tudo damos graças ao Senhor, damos glória a Deus, porque assim Ele aprova e assim Ele quis. E vamos à mensagem de Deus, glória a Deus. Lá no livro de Mateus 15, versículo 8 a seguir, diz: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas pelos homens. Glória a Deus, olha que palavra forte. Hoje o Espírito de Deus me tocou para falar sobre isso. Sobre honrar a Deus com os lábios. Eu já vi muitas pessoas de todas as religiões falando de Deus e honrando a Deus com os lábios. Mas às vezes pessoas falam de Deus, mas não conhecem a Deus. E é possível conhecer a Deus? Sim, é possível. O Senhor disse que aquele que crer nele, ele se manifestaria a ele. E o Senhor se manifestou a mim. Alguns anos atrás, já tive muitas experiências com Deus. Já vi o Senhor Jesus em visão celestial. Então, queridos, Ele existe. Ele é real. E Ele quer ter intimidade comigo. Ele quer ter intimidade com você. Não adianta só honrar o Senhor com os lábios, igual aquele povo lá. Eles honravam o Senhor
com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. E ali eles inventavam doutrinas, faziam doutrinas, e sendo que nem eles mesmos conseguiam seguir aquilo que eles empunhavam, que era preceitos de homem. Por isso que eu digo, querido, vamos seguir o que o Espírito Santo de Deus nos ensinar. Vamos seguir segundo a vontade de Deus, segundo o querer do Senhor. Não é segundo a nossa vontade, não é conforme nós pensamos, conforme nós queremos. É conforme o Espírito Santo de Deus nos ensina. Vamos conhecer o Espírito Santo para que o Espírito Santo apresente o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando estava subindo no céu, ele disse que iria nos preparar lugar, mas que enviaria o Espírito Santo para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Então, meus amados, se nós temos o Espírito Santo, o próprio Jesus habita dentro de nós. E aí, como você vai conhecer? Você tem que ler a palavra do Senhor, dar as primícias para o Senhor. Se você levanta às 6 da manhã, levante antes. Eu faço assim, eu levanto, eu acordo às 5, aí eu oro, eu leio a palavra, aí depois que você arrumar, fazer minhas coisas para ir para o trabalho. Então, queridos, é muito importante dar as primícias para o Senhor Deus. E, na verdade, durante as férias não foi possível porque a minha casa estava cheia. Glória a Deus. Foi tão bom, meus filhos comigo, a minha família. Foi tão bom. Glória a Jesus. A minha filha me ligando. Foi tão bom, eu não senti aquela depressão de final de ano. Sempre eu senti uma depressão de final de ano, aquela tristeza. Graças a Deus, com eles aqui, eu não sei, foi diferente. O Senhor tem curado o meu coração de todo ódio, tudo aquilo que não presta, querido. Quando nós se aproximamos de Deus, conhecemos o Espírito Santo, nós pedimos a Ele que Ele retire de nós todas as coisas ruins, todo ódio, todo rancor, toda mágoa, toda vontade de vingança. A vingança não pertence a nós, a vingança pertence ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E fica a dica. Busque o Senhor realmente, não somente de lábios. Teve muitas vezes que eu fui orar somente de lábios e olha, eu senti que a oração não passava nem do teto. Eu sabia exatamente o que eu ia falar. Mas quando eu falei, não, eu vou orar com o meu coração, o Senhor abriu meus olhos espirituais e eu vi o Senhor Jesus em visão. Só que o rosto dele brilhava como o sol e não tinha como você firmar o teu olho. Só havia a silhueta dos cabelos brancos, assim, resplendor completo. Foi glorioso. Eu vi os pés do Senhor que bateu no meu olho, reluziu e eu fechei os olhos. E o Senhor Jesus é real, o Senhor existe. E o Senhor quer salvar a tua alma. O Senhor, através do seu sacrifício, Ele já fez a parte dele de doar a sua vida, de dar a sua vida por amor a todos nós, a humanidade. Não é fulano, nem é ciclano, é todos em geral, pelos bons, pelos ruins. O Senhor Jesus morreu por nós. Então, meus amados, olha, procure conhecer o Senhor lendo a palavra e pedindo para o Espírito Santo de Deus mostrar o Pai. E o Espírito Santo que vai fazer essa conexão. Glória a Deus. Se você ouviu essas palavras e sentiu no teu coração de aceitar o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, ora-se comigo e repita: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único suficiente Salvador da minha alma.
Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Ó Espírito Santo, habita dentro do meu coração. Esteja comigo todos os dias. Me ajuda a conhecer o Senhor Jesus. Mostra-me o Pai. Mostra-me a tua salvação, Pai. Firma os meus passos, firma os meus pés na rocha. Firma, Senhor, edifica a minha casa na tua rocha. Sim, meu Pai, fica conosco. Pai, abençoa esta casa, este lar, essa família. Senhor, cura todas as enfermidades em nome de Jesus, Pai. Que essas pessoas sejam abençoadas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.